Boa noite, galera. Boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu iniciei meu vídeo agora e tomei um susto porque eu vi uma notificação avisando que o Matheus Carriere também iniciou um vídeo. Então, não sei se ele se confundiu. Vou aguardar um pouquinho. Marquinhos, meu filho, você tá por aí? Se for, avisa, pede pro Matheus chegar, que a gente já tá aqui esperando por ele. Boa noite, galera. Tô muito feliz com essa live. Não por Matheus Carriere ter feito a Fazenda, ter dado um show lá, mas por minha vida ter acompanhado a vida de Matheus Carriere. Então, assim, nos anos 80, todo mundo queria ser Matheus Carriere, Lauro Corona, Eduardo Tornag, eram os galãs mais bonitos, pegavam os melhores papéis. Então, assim, durante a minha tenra juventude, eu curti muito o trabalho dele, ele continuou trabalhando, diversificou pra caramba. Vou ver se a gente consegue falar de tudo aqui, mas tô achando difícil, porque, eita, homem para diversificar trabalho. Mas vamos aguardar ele chegar. Meus cachorros também estão animadíssimos. E como é que vocês estão? Lembrando que mais tarde tem live sobre o vencedor da prova do líder Big Brother Brasil. Ah, uma lembrança curiosa. Deixa eu ver se o Matheus chegou. Ah, ele chegou. Chegou. Perder tempo, não conversar logo. Só aguardando o Matheus entrar. Matheus! E aí? Boa noite, obrigado, querido. Boa Você noite. entrou ao vivo também? Eu entrei para avisar para o pessoal da minha página, para os meus seguidores, que está batendo esse papo, né? Eu nunca sei se é melhor de vocês, na minha. Eu ainda estou aprendendo tudo isso, né? Todo mundo, Matheus. Então eu tô... Estamos todos no mesmo barco. Que bom, que bom. Prazer falar com você, viu? Muito boa noite. Boa noite aos teus seguidores, a todo mundo que está ligado aí nessa live, nesse bate-papo aí. Estava ouvindo você falar de mim e eu vi você falar do Lauro Corona, grande amigo que eu tive, saudade, um dos caras mais bonitos que eu já vi na minha vida e das figuras mais gentis. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele foi um dos grandes amigos que me recebeu. Assim, eu estava chegando no Rio de Janeiro com 17 anos para fazer a primeira novela na Globo, morando sozinho lá, enfim. E o Laurinho foi um bom amigo que eu tive nessa época. Poxa, bacana. E eu lembro que eu estava contando aqui, todo mundo queria ser Matheus Carriere e Lauro Corona, né? Todo mundo queria. E vocês tinham uma coisa que era muito familiar, que era o sorriso. Vocês dois tinham os sorrisos mais bonitos da televisão, se duvidaram do cinema, porque era uma coisa, vocês chegavam, aqueles olhos muito bonitos, mas vocês sorriam, parecia que o mundo ficava mais feliz, mais alegre. E você continua assim, né, Matheus? Tanto que no primeiro banner eu falei, dono do sorriso mais bonito do Brasil. Obrigado, obrigado. Eu acho que, não sei se é bonito ou não, mas eu acho que eu uso o sorriso a meu favor. Eu acho que o sorriso, né, é um cartão de visita para gente, para todo mundo, né? E eu acho que a vida, o dia, tudo pode começar muito melhor com um sorriso, né? Qualquer pessoa que você vai encontrar, pessoas que você conhece ou não conhece, às vezes a cara fechada, mesmo que não seja intencional, bota uma barreira, né? Então, às vezes, só abrir um sorriso já deixa a conversa, o ambiente de um jeito mais leve. E então eu aprendi isso com a minha mãe, que era uma mulher de riso muito fácil. E eu acho que mesmo que não seja o sorriso mais lindo do mundo, enfim, isso daí é muito relativo, né? Mas o sorriso é uma das coisas que eu acho que a gente precisa cultivar e acostumar, né? É a pura verdade. Para se relacionar, né? Para a gente ter, sei lá, o porteiro do teu prédio, o caixa de supermercado, o motorista do Uber, né? Quando você fala bom dia, dá um sorriso, é diferente de você dar um bom dia e nem olhar na cara da pessoa e estar de cara fechada, né? Exatamente. E ainda mais hoje, né, Matheus? No meio de tudo isso que a gente está passando há mais de um ano, se você não puder... Isso eu aprendi também com uma amiga minha há muitos anos,
que ela falava, estava acontecendo uma doação, a gente praticava, dava cesta básica para asilo, dava cesta básica para orfanato, a gente tinha um grupo muito animado, no final do ano a gente se mobilizava, e chegou um momento que eu estava meio sem grana, e eu falei assim, pô, não sei, eu participei, mas não doei nada. Aí ela virou para mim e falou assim, mas você doou uma coisa que é tão importante quanto a comida e a bebida. Eu falei assim, o que foi? O seu sorriso. Porque você levar um sorriso para uma pessoa, é o primeiro dos gestos de bondade, de generosidade, de solidariedade. Então, hoje, eu acho que mais do que nunca, né, se você puder sorrir para as pessoas, muitas estão sofrendo tanto, não custa nada. Né? Ainda é totalmente gratuito. É por aí mesmo, é gratuito, não custa nada. Mesmo que às vezes você não esteja nem com tanta vontade de sorrir, entendeu? Sim. Mas eu acho que as outras pessoas merecem isso. Então não custa nada e às vezes é a coisa mais simpática que aquela pessoa vai receber naquele dia, né? Então vamos sorrir que é... Sorrir é vida. Não, e ó, uma coisa que eu achei muito legal, eu sabia que você tinha começado a trabalhar muito cedo, isso eu já sabia, mas eu desconhecia o fato de que era tão cedo, porque, gente, não sei se vocês sabem, mas Matheus, com o que, 7 anos talvez, era um dos participantes do programa Boa Noite, era Boa Noite ou Bom Dia, porque eu me perdi, Boa Noite Cinderela, um programa do Silvio Santos. Cinderela. Eu peguei até uma foto, eu tinha pego uma foto e me esqueci, que agora não dá para mostrar a foto aqui, ó, pena. Do Matheus numa bancada, baby toda a vida. Arthur, pega o meu telefone. E aí foi muito, era muito pequeno, né, Matheus? Era muito menino. Que lembrança você traz dessa época? Muitas, né? A minha infância foi nos estúdios de TV, assim, né? Nessa época, eu não sei exatamente o Boa Noite Cinderela, se eu não recordo se eu já tinha feito a primeira novela na Tupi ou não, acho que não. Mas eu conto meus anos de carreira pelo primeiro registro em carteira de trabalho, que foi na extinta Tupi, em 1975, com a novela Um Dia o Amor. E a TV Tupi, acho que muita gente ainda não lembra, ou vai ter que fazer uma pesquisa, pessoal mais jovem, né? É o antigo canal do Silvio Santos, o antigo Canal 4 aqui de São Paulo, que depois o Silvio Santos acabou ganhando a concessão desse canal, mas era a extinta TV Tupi. Muita gente boa saiu da TV Tupi. Nossa! E eu 7 para 8 anos. E o Boa Noite Cinderela era um dos quadros mais famosos do programa Silvio Santos, quando o Silvio Santos ainda era responsável pelos domingos da Rede Globo. Né? Então, antes de Faustão, antes de tudo isso, era o Silvio Santos nos domingos da Globo, né? Verdade. E aí tinha esse quadro que era o Boa Noite Cinderela, que eram as crianças que faziam pergunta para artistas, e depois tinha uma menina que era eleita Cinderela, que ganhava um monte de prêmio, e foi um quadro de muito sucesso, e lá que eu comecei. Mas antes disso, isso eu já tinha 7 para 8 anos. Exatamente essa época. Que bonitinho, gente! E o cabelão, assim, era bem legal. Bem estilo Ronivon, né? Anos 70 isso, né? 74, 75, é por aí. Mas antes disso eu já tinha feito muito comercial, muita foto, mas desde bebê, desde pequena, assim. Minha mãe me levou para participar do concurso Bebê Johnson, sabe? Minha mãe me levava, ela gostava. Levava meus irmãos também, mas meus irmãos não gostavam tanto. E aí eu que continuei fazendo, eu que continuei achando que isso ia virar profissão, tal. Eu gostava muito e aí continuei. Meus irmãos pararam. Na verdade, você não teve opção, né? Porque a sua vida e a arte... Ligaram para mim, eu esqueci de deixar o... Na verdade, não é que eu não tive opção, mas assim, me foi dada essa opção muito cedo. E minha mãe não obrigava a gente a fazer nada, né? Tanto é que meus irmãos não curtiam tanto, e quando eles não queriam mais fazer, eles pararam. Eu gostava de fazer. Eu gostava de estar no estúdio, de estar... Aí comecei a fazer teatro infantil, aí me apaixonei pelo teatro. Então eu gostava muito disso.
E aí, naquela transição de infância para adolescência, quando você começa a pensar no que vai fazer, qual a profissão que você vai ter, que vestibular você vai prestar, os cachês começaram a ficar para mim, né? Porque quando você é criança, eu nem sabia que tinha cachê, enfim. Era tudo brincadeira. Eu ganhava muito brinquedo que eu fazia propaganda, entendeu? Porque minha mãe ficava na orelha do povo lá. E eu lembro que a primeira bicicleta, o primeiro autorama, todos esses brinquedos assim que uma criança sonha, meus pais não compraram para mim. Eu ganhei porque eu fiz o comercial daquele brinquedo, né? Isso para mim era o máximo. Eu Gente, adorava. mas é o máximo. Você ganhou por mérito seu. Você aprendeu então, isso muito cedo. Estava na orelha dos caras, pô, imagina, você não vai dar o autorama pro meu filho, ele ficou aqui o dia inteiro. Era um autorama do Emerson Fittipaldi, quando ele tinha o Copersucar, aquela equipe brasileira, né? Então, um dia inteiro fotografando lá em Interlagos com o Copersucar, com o Emerson, e minha mãe ficou na orelha dos caras lá e eles acabaram me dando aquele autorama que a gente usou no comercial. E aí eu comecei a achar na adolescência que aquilo podia ser a minha profissão, né? E continuei fazendo e continuei a encarar com mais seriedade, aí me preocupar já com que trabalhos eu aceitaria, que novelas, já pensando em fazer alguns personagens, em sair, de repente, da TV Tupi, da Bandeirantes, e aí já sonhava em fazer novela na Globo, porque era o maior centro, mesmo sendo no Rio de Janeiro, eu morando em São Paulo, né? Aí já comecei a ter esses sonhos profissionais e já comecei a fazer muito teatro aqui em São Paulo, principalmente teatro infantil, e aí a coisa virou. Não, e tem uma passagem sua, eu estava vendo, que você foi o Lúcio, jovem da versão de 77 de Éramos Seis, que foi com o Unicete? Primeira versão. Que era com o Unicete? Unicete tinha Francisco Guarnieri. Gente, só isso já foi uma faculdade, né? Unicete de Francisco Guarnieri. Então, era uma novela que a gente gravava em Santos, eu lembro direitinho. A gente gravava numa casa atrás da Vila Belmiro e tinha Unicete, tinha Gianfrancesco, tinha muita gente legal nessa novela. E é uma escola, né? Eu tive professores. Enquanto criança, eu trabalhei com muita gente boa. Eu dei muita sorte. Então, eu trabalhei que foram meus pais e minhas mães, só isso, assim. Eva Vilma, Ioná Magalhães, Altair Lima, Carlos Zara, Henrique Martins, né? Arlete Montenegro, Clei Diáconis, Sandra Barsotti, então, Rubens de Falco. Talvez as novas gerações não conheçam essas pessoas, mas quem conhece sabe da grandeza desses nomes que eu te falei. Todos os grandes de sua época, os maiores de sua época. E eu aprendi, eu via, eu contracenava com esses caras. Então, são meus ídolos, né? Essas pessoas que eu me espelhava. Falei, nossa, eu via a Clei Diáconis, ela fazia minha avó na novela Um Homem Muito Especial, que começou Drácula na TV Tupi, aí a TV Tupi fechou, aí o Drácula foi para Bandeirantes chamando Um Homem Muito Especial. E a Clei Diáconis era minha avó, uma avó carrasca que me dava castigos, e eu morria de medo dela, porque ela era muito austero e me botava ajoelhado no milho, era uma novela de época. Então, depois eu fui me tocar, meu Deus, que grandeza que tem essa mulher, Clei Diáconis, uma dama assim da dramaturgia brasileira, né? E são pessoas que talvez hoje não são tão reverenciadas, né? Porque às vezes a pessoa perde espaço, ou então morre e não é tão... E a sua história, o seu legado, às vezes é esquecido, né? Eu estava falando outro dia com o Tid, o Alcides Nogueira, que deve fazer um remake do Amor com Amor se Paga, que é a primeira novela que eu fiz na Globo. Nessa novela, Dolabella era meu pai, Ioná Magalhães era minha sogra, e o casal era eu e a Maiara Magri. E os dois faleceram, tanto o Dolabella como a Ioná.
E eu brinquei com o Tid. Tid, a melhor homenagem que podia ser feita era, nesse remake, eu fazer o personagem do Dolabella e a Mayara fazer o personagem da... Ia ser Porque aí, sensacional. homenagem da gente, e a gente, assim... E realmente, a gente chegando no Rio de Janeiro, o Dola cuidava de mim como filho, e a Ioná cuidava da Mayara como filha mesmo, né? Então, eu aprendi muito cedo a reverenciar essas pessoas, a dar valor para essas pessoas. Só que eu fui perceber isso só depois, né? Porque quando criança você percebe isso, mas instintivamente eram as pessoas que foi a minha escola, foi a TV Tupi, foi a minha escola. Não, e antes de você chegar em Amor com Amor se Paga, que é uma das minhas novelas favoritas dos anos 90, Nonô Correia, Berta Loran, magnífica, Cláudia Ohana, linda, Celular, e foi uma novela deliciosa. Você ainda fez uma trilogia, você fez 2 partes, se eu não me engano, de uma novela que é um clássico dos anos 80, que é Os Imigrantes, de Benedito Barbosa, que é uma ópera de teledramaturgia. Os Imigrantes, assim, eu acho que fora da Globo foi, né, nos anos 80 para frente, foi a maior novela que teve, né? Um marco, realmente, o Benedito já arrasava, foram várias gerações, várias fases de novela, e eu fui crescendo durante essas fases. Então, na primeira fase, eu fazia o filho da Ioná, enteado do Altair Lima, no núcleo espanhol. Aí passou a terceira fase, veio a quarta fase, eu já tinha crescido, passado naquela de um adolescente, passei de criança para adolescente e entrei na fase onde eu era filho do Taumaturgo Ferreira e da... de quem que eu era? E era do núcleo português, né? Só que eu já era mais adolescentezinho, era uma fase dos anos 50, onde eu andava de lambreta, dançava rock and roll, era uma outra fase. Então, eu tenho um orgulho de ter participado dessa novela, que teve, eu acho que quase 3 anos, não sei quantos capítulos, e eu também acho que é um marco, assim. Depois o Benedito escreveu Terra Nostra, na Globo, com muita coisa parecida do que tinha nos Imigrantes. Foi muito legal. Tenho muito orgulho de ter participado. E nessa novela tinha, olha, Otton Bastos, tinha Dionísio Azevedo, Luiz Carlos Zarotin, Flora Geni, Maristela, Rubens de Falco fazendo o italiano, Erson Capri. Nossa, era impressionante esse elenco também. Infelizmente, muitos deles faleceram já também. Né? Eu vi algumas cenas, nossa, era uma cena inteira que ninguém mais está aqui, né, nesse plano. Mas realmente é outra novela onde eu tive uma escola maravilhosa com a direção do Atílio Ricó, né, que hoje está em Portugal e que foi um dos grandes diretores de novela da TV brasileira e que gostava muito de mim e me levou da Tupi para Bandeirantes e depois da Bandeirantes para Globo. Foi ele o responsável por eu ir para a Globo depois. Não, e você passou, você teve uma carreira bacana de conseguir transitar por muitas emissoras, né? Começou na Tupi, fez Band, fez Manchete, você fez coisas muito bonitas na Manchete. Marquesa de Santos, Santa Marta Fabril, que eu estava comentando outro dia aqui numa live, que é uma das minhas minisséries favoritas. E de quem é essa minissérie? Você lembra de quem era? Você lembra de quem era essa minissérie? Não, de quem era? Vou te falar. A direção, ele era o autor e o diretor, Geraldo Vietri. Vietri, isso, Geraldo Vietri, verdade. É outro ícone, né? Quem trabalhou com o Vietri, eu acho que está para a TV como o Antunes Filho para o teatro, sei lá. Porque, e ele tinha uma austeridade que todo mundo morria de medo do Vietri. Mas eu, como sempre fui muito Caxias, eu me dava muito bem com esse de diretor austero. Por quê? Porque eu decorava o texto e chegava na hora. Basicamente, esses diretores muito bravos, eles te cobram 2 coisas, principalmente. Texto decorado e pontualidade. Então, eu sempre fui muito Caxias com relação a isso. Então, eu me dava muito bem com o Vietri. E com o Vietri, você não podia entrar com texto dentro do estúdio e não podia, como ele escrevia,
né? Pois é, olha isso. Podia botar uma vírgula daquele texto, porque ele sabia o que ele tinha escrito, né? E ele queria que você falasse do jeito que ele escreveu. Então, foi realmente uma escola fazer Santa Marta Fabril. Natália Timberg estava nessa nossa, quem mais? Tinha muita gente legal também. E eu aprendi muito trabalhando com o Geraldo Vietti. Foi um dos maiores diretores que eu trabalhei na TV brasileira. A Vancini também era muito assim. Você chegou a trabalhar com a Vancini? Com a Vancini, não. Mas também me falavam que ele era assim. E basicamente era isso que ele cobrava. Então, quem não se dava bem com ele é porque chegava atrasado ou não decorava o texto. Não, cara, agora que você falou essa história do remake de Amor Como Se Paga, eu não consigo imaginar mais outra pessoa fazendo os personagens que não seja você e Maiara. Porque era um casal do Dólar com a Dayoná maravilhoso, que era meio gato, Tom e Jerry, viviam as turras, se amavam e brigavam, era muito, muito divertido. E seria lindo se pudesse ser. Seria lindo. Então, eu nessa conversa com o Tid, joguei essa semente. Vamos ver se ele faz essa semente brotar, se a Globo aceita, enfim. Nossa, seria uma honra poder fazer esse remake e especialmente fazer o personagem que o Dólar fazia, com algum garoto fazendo meu filho. Né? Claro. Ia ser uma honra. Muito bacana. Já falei com a Maiara sobre também. A Maiara topa rapidinho também. Gente, ia ser lindo, ia ser lindo. Porque foi uma novela muito marcante, né, Matheus? Foi. E para você, assim como já um rapaz, né, já em outra fase da sua vida, foi um divisor de águas, né? Foi aquele que te jogou, foi um míssil na sua carreira, né? Bom, eu era conhecido, mas quando você é conhecido na Tupi ou na Band, é uma coisa. Esse foi o meu primeiro trabalho na Globo. E aí a coisa muda de figura um pouco, pelo menos nos anos 80. Ainda hoje eu acho que é assim, entendeu? Então foi a primeira novela na Globo. Eu tinha 17 anos. Era uma certa novidade para o grande público, né? A novela fez muito sucesso. Foi uma das novelas das 18 horas que fez mais sucesso na história. A novela realmente era muito boa. O Ari Fontoura dava um show fazendo Nonô Correia. E aí foi quando a minha carreira deu uma guinada de popularidade mesmo, né? Onde aí todo mundo me conhecia, aí baile de debutante todo final de semana, na época era o que tinha, né? Não tinha rede social, essas coisas, não tinha presença VIP em boate, mas tinha baile de debutante. Que eu fiz durante essa novela todo final de semana, e às vezes sábado e domingo eu fiz baile debutante por causa dessa novela. E foi também outra... Trabalhei nessa novela com o Paulo Biratã, com Gonzaga Blota, né, que foram diretores maravilhosos que eu aprendi muito, já com uma outra cara, né? A Globo era já, né, uma potência. Melhor, já era uma potência, assim, né? Já era um centro diferente de dramaturgia. E para mim foi como na minha vida também foi uma coisa. Aconteceu muita coisa. Eu tinha acabado de casar, né? A mãe do Kaique, ela estava grávida. Fomos os dois grávidos para o Rio de Janeiro, os dois com 17 anos, né? Gente. A gente tinha acabado de montar um apartamento aqui em São Paulo, deixamos o apartamento aqui em São Paulo, fomos montar o nosso apartamento no Rio. E assim, foi uma loucura morar sozinho pela primeira vez, sem os pais, e já casado e com a esposa grávida, em uma outra cidade e fazendo novela na Globo. Assim, então a cabeça deu uma pirada, assim, né? Uma pirada no bom sentido. Do bom, não, né? Tudo isso com 17 anos. Exato. Tudo isso com 17 anos, né? Então eu tive que administrar, às vezes eu acho que eu não dava conta de tudo, mas você acaba dando, né? Não. Talvez tenha feito umas besteiras, ou tenha... Uma delas foi não continuar casado, né? Porque realmente 7 anos e tudo acontecendo, para mim, principalmente, e menos para ela, que era minha esposa, enfim. Mas a gente era apaixonado.
mas não deu para continuar casado. Não segurei a onda de um casamento com 17 anos. Era muito moleque. Apesar de muito responsável, sabendo de tudo, né? Era um menino de 17 anos, querendo viver, querendo aproveitar tudo aquilo, querendo, não digo me deslumbrando, mas assim, maravilhado com tudo aquilo que estava acontecendo. Foi uma época muito, muito intensa na minha vida, assim. 17, 18, 19, 20, até os 30 anos foi tudo muito intenso. Então eu guardo com muito carinho, né? Os meus amigos e as pessoas que passaram pela minha vida nessa época. Gente, eu vou dar um pequeno salto na sua trajetória, porque foi o que eu falei quando eu abri a live. Eu sabia que você tinha trabalhado muito, mas não sabia que você tinha diversificado tanto também. Então, eu vou pontuar inicialmente por momentos assim, bem marcantes que eu achei legal, que aí você chega nos anos 90 e você é o pai da Mili, na primeira versão de Chiquititas, que é outro marco também de novela. No SBT, você brilhando também. Toda emissora que você foi, você se deu bem. Isso é incrível. Eu olhando agora para trás, eu tenho muito orgulho desses trabalhos e desses trabalhos terem sido em emissoras diferentes, né? Você deu esse salto, mas antes disso teve De Quina pra Lua, teve Salomé, sim. E aí Vira-Lata. Vira-Lata, que foi a minha última novela na Globo, e aí veio Chiquititas. Chiquititas teve uma história muito legal, assim, porque já tinha começado a novela, a primeira fase da novela já estava rolando, e eu estava em São Paulo, na minha casa, e recebo um telefonema da Margot Caruso, que era agente da Flávia Monteiro na época, e ela falando assim para mim, Matheus, era muito minha amiga, Matheus, eu estou aqui jantando com o Eduardo Folk, que é um diretor da Telefé, que era onde a gente gravava a novela, o produto Chiquititas era da Telefé, sim. Né? Que o SBT comprava, e eu falei, e ele tem um personagem que eu te indiquei, ele quer te conhecer. Você pode vir para cá? Assim, foi uma das poucas vezes que eu fui contratado dessa maneira, através de um jantar. Aí eu, botei a roupa e fui correndo para o restaurante. Conheci o Eduardo Folk, que era o diretor da Telefé, e uma semana depois o SBT estava me ligando, né, e me contratando, me mandando para a Argentina, onde eu fiquei 2 anos lá, 97 e 98, fazendo o Miguel, pai da Mili. Eu já sabia que a Mili era o personagem central, assim, né, que era a criança que mais se destacava, a Fernandinha Souza, uma fofa já, ela tinha 8 para 9 anos, mas já era um talento, assim como a Carlinha Dias, né, que hoje está lá no BBB, tadinha. Todo mundo criticando ela por causa desse relacionamento. Mas, enfim, a Carlinha sempre foi muito talentosa. E apesar de eu ser pai da Mili, a maioria das minhas cenas era com a Carlinha, com o personagem que ela era a Maria. E ela era a menorzinha de todas. Ela era muito pitititica. Mas já era um talento. E era um promessa, porque ela roubava a cena, né? Fazer cena com a Carlinha daquele tamanho assim, só dá para prestar atenção. Ela roubava a cena. Mas foi uma delícia morar na Argentina, fazer sucesso numa novela infantil que eu nunca tinha feito, nunca tinha trabalhado com criança assim na TV, apesar de ter feito muito teatro infantil, na TV eu nunca tinha feito nada para criança. Então, nossa, amei tudo. E fazer sucesso no SBT de novo, na emissora do Silvio Santos, relembrando aquela fase do Boa Noite Cinderela, né? Reencontrando o Silvio Santos em alguns programas. Foi realmente um marco na minha carreira, né? E eu já adianto para a tua galera. Quinta-feira que vem, eu vou fazer uma live com a Flávia Monteiro. A gente vai fazer uma live com a Flávia, eu e a Flávia, falando sobre Chiquititas. Me lembra, mas semana que vem me lembra para a gente divulgar no site também, vai dar lá isso, que é icônico. Poxa, a Flavinha que barato. Aí, Matheus, não sei se você está afim, se você pensar. As pessoas me pedem, eu queria tanto, vamos fazer uma live para o ano que vem faz 25 anos, Chiquititas. Falei, Flavinha, claro, lógico, vamos. Quando? E a equipe dela tá convidando pessoas, vai ser uma live de 1h30, o Nelson Freitas vai participar,
Tem os convidados surpresas, que eu ainda não sei, mas enfim, vai ser muito legal. Vai ser muito bom, muito bom. E a Flávia foi uma pessoa assim, das que mais torceu por você na Fazenda, né? Eu lembro que ela batalhava e mobilizava a votação, era muito divertido. Aí a gente ficava pensando, poxa, a amizade cultivada, ó, lá atrás, que permanece viva até hoje, né? Eu soube disso depois, né? A gente conversou, já riu pra caramba. Com a Flavinha, antes de Chiquititas, eu tinha feito a novela Salomé, né? Então a gente foi até par romântico na Salomé, e então já tinha a direção do Erval Rossano, com a Patrícia Pilar, Suzy Rego, então já conhecia a Flavinha da Salomé, a gente já tinha amizade, intimidade, assim, a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre riu muito, né? Trabalhar com a Flavinha sempre foi, além de uma grande atriz, uma pessoa muito leve, muito divertida. Então, um dia ao lado da Flavinha Monteiro é um dia onde você vai sorrir muito, porque tanto na Salomé, depois nas Chiquititas, a gente morando na Argentina, sempre foi um grande prazer ter essa companheira de profissão. Não, e tem uma curiosidade também nessa história de Chiquititas, que em 2014, foi em 2014, na segunda versão, você fez uma participação afetiva, né? Aí já era pai de outra pessoa, era pai de quem? Até notei aqui, da Clarita, né? Isso. Aí foram poucas cenas, acho que o pai da Clarita entrou umas 3, 4 vezes para 2, 3 ceninhas, e eu e a Aldine Miller, a gente fazíamos os pais da Clarita, mas eu tentei nessa novela ainda fazer o Miguel. Eu ainda queria ter feito o mesmo personagem. Eu fiz teste para fazer o Miguel. Eu pedi para fazer o teste, eu pintei o cabelo, tirei a barba, eu já estava grisalho e tinha uma barba. Então, eu tirei a barba, pintei o cabelo para parecer mais jovem e fui fazer o teste, porque eu queria fazer o Miguel, achava que ainda dava. Depois eu vi que não deu, foi um bem mais novo que fez, mas eu queria ter feito. Aí me convidaram para fazer essa participação, até como reverência, assim. Sim. Foi muito, muito legal ter feito essas cenas com a Aldine Miller, que também é outra companheirona do teatro, da vida, assim. E foi também especial ter participado dessa segunda versão. Não, foi genial. E isso, para mim, só reforça o quanto seria bonito, voltando a esse assunto, vou ver se eu toco nesse assunto mais vezes, você fazer todo mundo. Amor com Amor se Paga. Não é? Não, e assim, se der tempo, eu também vou voltar, porque você fez também 2 novelas na Record, ou seja, Matheus é o homem das emissoras. Mas você tem uma ligação muito forte com o SBT, porque você começou lá, você fez Chiquititas, e em 2001 você fez Casa dos Artistas, que é o primeiro a Fazenda, né? O primeiro reality show, não sei se do mundo, mas do Brasil, que reunia famosos dentro de uma casa de convivência. Eu queria que você falasse sobre Big Brother. Não tinha tido Big Brother ainda, né? Então a Casa dos Artistas começou um pouco antes do primeiro Big Brother. Sim. Então não tinha tido reality show no Brasil ainda, era uma coisa nova. Na Globo, se não me engano, já teve o No Limite, lembra? Teve o No Limite. Lembro. Que tinha essas características que era meio reality show, mas não era essa coisa de confinamento, de um eliminar o outro através de votação. E aí, na época, o Fernando Rancoleta, que era diretor de elenco do SBT, me chamou. E eu lembro como se fosse hoje na reunião, assim, ele me contando do projeto, eu já assinando o termo de sigilo, porque eu não podia contar para ninguém. Mas o SBT ia começar uma novela nessa época, que foi A Pícara Sonhadora. Sim. E aí eu lembro de falar para o Rancoleta, meu Deus do céu, me põe na novela, não quero ficar nessa casa trancado, deixa eu fazer a novela, eu prefiro, não pode trocar, pega alguém que vai fazer a novela, a loucura, e deixa eu fazer a novela. Mas ele, não, Matheusinho, imagina, vai ser muito bom, né? É um programa que vai ser muito sucesso, vai ser revolucionário. E eu, lá dentro da Casa dos Artistas, não achava isso. Lá dentro eu achava tudo muito chato, porque a gente não tinha visto ainda como era o programa fora.
A Sim. gente não tinha, não sabia como ia para o ar, como era a edição, como era a sonoplastia, como era não sabia nada. Eu até desconfiava até que não ia para o ar, né? Porque eu achava tudo. Mas realmente depois, saindo e vendo o sucesso do programa e vendo o programa, a gente viu que era uma coisa muito interessante. É, Tanto é que muito. hoje esses realities fazem sucesso. O Silvio não pôde continuar com a Casa dos Artistas por causa do Big Brother, né? Por problemas de direitos. Mas aí veio a Fazenda e são programas que até hoje movimentam, né? Não, E eu tenho mas a casa dos artistas, quem não viveu não sabe. a Era primeira. uma obsessão. A gente, na minha novela, a gente te dava metade da capa para acontecimentos da Casa dos Artistas, coisa que a gente hoje não faz com o Big Brother. Porque era um acontecimento. Aí tinha romance de Bárbara com Supla. E era uma novela realmente Oi? paralela, mas só que real, com artistas famosos. Não era hoje que geralmente os realities pegam pessoas que não são tão conhecidas. Lá não, era você, era muita gente conhecida. Né? Então, assim, foi uma sensação. Agora, Matheus, eu li algum tempo depois, ou eu vi uma entrevista sua, não sei se foi na Marília Gabriela, não lembro, que você dizia que você não botava Casa dos Artistas no seu currículo, porque não era um trabalho, você não tinha feito um trabalho de ator, era uma coisa que você fez como você mesmo. É, é. Mas assim, o que te levou, tantos anos depois, topar participar de uma outra versão, uma versão rural da Casa dos Artistas e uma versão mais heavy metal? Porque é pesado a Fazenda. É. Tem que ter força para aquilo lá. É porque é o dobro do tempo, né? Lá a Sim. casa durou 2 meses, a Fazenda durou 4. É. É louco isso, né? Porque eu modifiquei um pouco o meu pensamento sobre isso, sobre colocar no meu currículo os reality shows. Na verdade, eu tinha essa sensação ruim com a Casa dos Artistas, né? Porque, enfim, era uma coisa que realmente não era um trabalho de ator. Então, mas depois fazendo a Fazenda e vendo que eu participei de 2 dos maiores e mais populares reality shows do Brasil, a Casa dos Artistas 1 e a Fazenda 12, né? A Fazenda 12 foi o maior sucesso de todas as fazendas. É a E tem um minha motivo. temporada favorita, de longe. De longe. Eu acho que tem alguns motivos para isso. E o motivo de eu ter aceitado, bom, são alguns. Primeiro, eu tinha disponibilidade. A gente estava num ano de pandemia. A minha peça O Vendedor de Sonhos está parada desde o dia 15 de março, ou seja, completamos 1 ano sem conseguir voltar. Voltaremos, mas já faz 1 ano que a gente parou. O último dia foi dia 15 de março. Então, estava sem trabalho, ou seja, estava disponível. Tinha 4 meses disponíveis para ficar trancado numa fazenda se precisasse. Então, isso contou muito. Eu não ia ter que abdicar de nada profissionalmente, a não ser da minha vida social, do convívio com a minha família, com os meus filhos. Mas profissionalmente, eu não ia ter que desmarcar nenhum compromisso. Eu não ia ter que largar a peça, eu não ia ter que largar a novela, eu não ia ter que deixar de fazer nada, porque eu não estava fazendo nada. Porque está tudo parado e, infelizmente, continua tudo parado. Infelizmente. O setor cultural está devastado, né? Na minha opinião, vai ser difícil recuperar e vai levar um tempo para recuperar. Mas aí, motivado por isso, eu intuí, esse reality vai ser sucesso. Porque o Big Brother anterior já tinha sido pelo mesmo motivo. Por quê? Todo mundo em casa, sem teatro, sem cinema, sem bar, sem restaurante. As novelas no ar são reprises. Então, a Fazenda 12 e o Big Brother anterior, e esse agora também, eu computo ao sucesso principalmente por causa do momento que a gente está vivendo. Então, a gente ofereceu para o brasileiro algo inédito, né? Porque tudo o que estava acontecendo na TV era reprise, né? Não tinha nada, nenhuma novela, nenhuma série, nem as coisas que o brasileiro gosta, tudo reprise. E estava todo mundo em casa, meio deprimido. E aí entram lá 20 malucos dentro de uma fazenda
para conviver, para cuidar dos bichos, para brigar, para se amar, para votar. E aí foi esse grande sucesso com uma apresentação, na minha opinião, muito boa do Mion, né? Sem dúvida. Ele é brilhante. O Mion apresentando é brilhante e na Fazenda ele dava um show, né? A gente sentia isso. Ele era o nosso único contato, a única pessoa que a gente falava, mas a gente percebia, ele conduzia aquilo muito bem. E o elenco, assim, foi... A gente cumpriu a expectativa que a casa depositou na gente, chamando a gente para fazer aquela edição. Então, foram por esses motivos. E salvou a lavoura. Né? Salvou, mim, não. assim, Matheus, pra gente que está aqui fora, era uma coisa assim, a gente guiava a nossa semana. Terça-feira tem dia, a quarta-feira tem dia a prova do fazendeiro, quinta-feira tem eliminação. Aí quando o programa acaba, você fica sem rumo, você não sabe mais que dia está. Né? E eu acho bacana que para você que tem uma carreira enorme, longa, mega diversificada, eu vou ter que pedir uma segunda live com você, porque eu não vou conseguir entrar nessa sua diversidade, que é professor de educação física, que é comentarista esportivo, que é dublador, eu não vou conseguir. Então, eu vou ver se eu dou uma cantada no seu Marcos Moraes, para a gente fazer uma outra live para o lado B do Matheus. Mas eu acho bacana também um programa como esse, a Fazenda, que apesar de você ser esse rosto muito familiar, porque você está na nossa vida há muito tempo, é um nome muito conhecido, mas é bacana porque ele te apresenta para uma outra geração também. Ele te firma também para uma geração mais atual, que é muito ligada em reality. Totalmente, até porque assim, eu não faço TV desde 2010. O último trabalho em TV foi a Escolinha da Band, né? Onde eu faço o personagem Raul Pitbull. Foram quase 3 anos no ar. Eu acho que 2009, 2010 e um pouquinho de 2011. E aí de lá para cá, eu só tenho feito teatro, né? Dado muita sorte de estar em projetos ótimos no teatro, mas só tenho feito teatro. Então tem toda uma geração que não me conhece, porque não frequenta teatro e só assiste TV. Verdade. E aí foi legal para essa geração me conhecer também, né? E aí me conhece já como o vovô garoto, como o Teteu, como o cara mais velho daquele programa, né? Eu era o ancião daquele programa, né? Eu entrei lá com 53 e a maioria das pessoas lá tinha 20 e poucos. Né? Eu era o mais velho. Mas com o espírito talvez mais jovem de todos. Eu me esforcei muito para isso. Foi de caso pensar, eu falei, eu tenho que entrar um pouco na onda deles, senão eu vou ser o velho chato aqui. Eu tenho que ser pelo menos. Eu tenho que ser. Quando eu vi que as minhas expectativas se confirmaram, de eu ser um dos mais velhos, e não só um dos mais velhos, eu era o mais velho e o muito mais velho do que todos. Eu pensei, eu não posso ser chato, não posso ser o velho chato, porque eu vou ser um reclamão se eu reclamar de tudo que essa molecada for fazer. Mas eu tenho que ser mais paciente, mais sensato, mais agregador, né? E eu não posso me envolver em tretas muito sérias, porque vai ficar muito feio eu, com a minha idade, discutindo com uma menina de 20 e poucos anos. Vai ficar feio para mim e para ela, né? Sim. Tanto é que num dos poucos momentos em que me desrespeitaram lá dentro, que foi a Stephanie, eu não fui para o embate. Fiquei chateado, ouvi as grosserias dela e fui para o quarto, porque eu falei, não vou discutir com essa menina, porque vai ficar feio para mim e vai ficar feio para ela. Ficou feio para ela só ter feito aquela grosseria comigo. Mas eu tinha isso na minha cabeça. Isso foi pensado, porque eu não queria queimar o meu filme. Não queria envergonhar meus filhos, não queria envergonhar as pessoas, os meus alunos, não queria envergonhar as pessoas que têm ido há 2 anos assistir o meu espetáculo Vendedor de Sonhos, que fala sobre amor, tolerância, inclusão, né? Eu não posso falar 2 anos palavras do Augusto Cury no teatro e chegar num reality show ser um porra louca qualquer. Claro. Né? Então eu tinha essa preparação mental antes de entrar nesse programa. E eu acho que eu consegui.
Conseguiu, conseguiu. Ó, tem muita gente perguntando assim, poxa, o Matheus tem namorada? Queridas, o Matheus não só tem namorada, como a Dai Ribeiro está aqui A na Dai tá live, aí. já mandou muitos beijos, então ela tá de Já. olho, hein? Sossega esse facho. Então, a Dai é uma história bem bonita. Se você quiser, eu conto agora. Dá tempo? Dá tempo, eu ia te perguntar mesmo, um amor de pandemia, foi isso? Mais ou menos. A Dai, porque a minha relação com a Dai tem a ver muito com tudo que a gente está vivendo e com muitas coisas da minha carreira. Ela acabou. A Dai tem um cargo alto numa instituição financeira, ela não tem nada a ver com o meio artístico, mas através das artes a gente se conheceu. Ela foi assistir O Vendedor de Sonhos no último sábado, né? Antes da gente parar. Aí ela esperou a gente sair, pediu para tirar uma foto comigo depois do espetáculo. Eu tirei a foto, como tiro com todo mundo, né? Tento atender todo mundo da melhor forma possível. Tirei essa foto e pronto. Só que aí eu tinha poucos seguidores na época, ainda conseguia tudo no meu Instagram. Aí eu vi que ela postou a foto e me marcou. E aí eu fui dar uma olhada na página dela. Deixa eu ver, quem é essa menina bonita? E aí, vendo a página dela, gostei, me interessei. Aí me chamou a atenção uma foto dela com a camiseta do Palmeiras. E eu sou muito palmeirense. Muito, Aí tinha o gancho completo para eu começar um assunto com ela. Aí a gente começou a conversar. Só que estava no meio da pandemia, a gente não podia sair. E eu fui uma meia dúzia de vezes na casa dela. Começamos um relacionamento assim. E aí veio a Fazenda. E a gente ainda não estava namorando. E eu fiquei naquela dúvida. E aí a gente combinou. Olha, que eu iria entrar na Fazenda solteiro, sem compromisso. E que ela ficaria aqui também solteira, sem compromisso. E vamos ver o que vai acontecer. E depois a gente se encontra e vê o que aconteceu de tudo isso. Aconteceu que eu não fiquei com ninguém na Fazenda, né? Fiquei com saudade dela, falava dela. Ela também disse para mim que não ficou com ninguém. Mas se tivesse ficado, estava livre para isso. E junto com isso, ela ficou amiga dos meus filhos, todos, dos 3. Ajudou aos meus filhos passarem por esse período sem mim. Começou a organizar mutirões de votação, começou a organizar, a tomar conta dos meus fã-clubes, coisa que eu nunca tive, um fã-clube, né? E por causa da Fazenda foram formados alguns. E aí, quando eu saí da Fazenda e vi tudo que ela tinha feito, ponto positivo para ela, né? E aí a gente começou a se ver de novo, a se falar de novo, né? E aí muita coisa acontecendo, eu ainda meio zureta, né? Porque 4 meses dentro Nossa! te deixa um pouco, né? E aí você sai com aquele sucesso todo, com todo mundo te querendo, né? Então você fica ainda meio, opa, o que vai acontecer? Como que eu posso fazer disso uma coisa boa? Mas aí a presença dela sempre foi muito positiva do meu lado. Ela sempre foi uma pessoa muito, muito importante para mim nesse ano todo. E aí eu resolvi oficializar e pedir ela em namoro. Graças a Deus ela aceitou. Que lindo. Matheus, isso rende um filme, Matheus. Não, é bonita. É roteiro de filme. Eu falo para ela, a gente tem uma história bonita para falar para os nossos netos, assim, né? Não, é sério, Netflix. Comédia romântica maravilhosa, com emoção. Se apaixona, o cara vai para uma fazenda, fica mega exposto, um programa de televisão. Ela falou que ficou só 2 dias sem assistir a Fazenda, meio brava, por causa daquele selinho que a Lid me deu. Depois de uma festa lá, que ela acabou... A gente tava eu, a Lid e a Raíssa abraçados depois da festa, elas mais alcoolizadas do que eu, mas eu já tinha tomado... Aí rolou um selinho na Raíssa, depois o selinho em mim, e a Dai ficou meio puta com isso. Claro. Ela falou, olha, aqueles 2 dias eu fiquei sem ver a Fazenda, mas depois eu não aguentei e voltei a ver de novo. Maravilhoso. Eu não tinha tido nada com a Lid. Foi
inclusive era minha rival no programa. É, exatamente. Não, mas olha só, ela não ficou com ciúme de Jojo porque seu par romântico na Fazenda foi Jojo. Não, e ela mesma foi uma das que falou, olha, se a Jojo tiver no programa, ela é uma pessoa muito bacana, ela já seguia a Jojo, eu não seguia a Jojo, ela é uma pessoa muito legal, então se a Jojo tiver, eu vou ficar muito feliz se vocês ficarem amigos. E acabou realmente acontecendo, porque o lance meu com a Jojo lá era muito de amizade. Né? Gente, Jojo e Teteu, era apaixonante. Era muito legal. A gente não fez um casal, mas a gente fez uma amizade assim que eu acho que fez sucesso, né? E eu tenho um carinho enorme pela Jojo e eu sentia que ela ia ganhar o programa desde sempre, né? Ela era a minha favorita. Eu fui até o final do programa tentando chegar em segundo, né? Tentando chegar na final. E eu sabia que se eu fosse para a final com a Jojo, e eu queria que fosse com a Jojo, que eu não ia ter a menor chance. E achava isso natural e reconhecia na Jojo uma competidora que merecia muito ganhar aquele programa. Então, fiquei muito feliz com a vitória dela. E aí a minha história com a Dai passou por aí. Hoje a gente está namorando, está super bem, super apaixonado. Fazia muito tempo que eu não apresentava uma namorada, ou que eu não namorava. Depois que eu me separei da mãe dos meus filhos, eu não namorei ninguém, não coloquei ninguém assim para a imprensa saber. É a primeira vez, né? E pensei muito sobre isso, né? Conversei até muito com a Dai sobre isso, porque não é a vida dela, não é o métier dela. Para ela é mais complicado, eu acho. Mas ela falou, não, Matheus, eu te amo também, e se eu quiser ficar com você, eu vou ter que entrar um pouco nesse... que ela chama, acho engraçado, ela chama de um mundo paralelo, né? O paralelo para ela tá quase juntando, porque ela viu, né? E hoje tem rede social, como que a força de redes sociais, quando você assume um namoro, como isso interfere, como as pessoas dão opinião. Graças a Deus, as pessoas têm curtido muito. Tem a 98, 99% dos comentários são muito legais, falando sobre nós, sobre o casal Matheus e Dai. E isso me deixa... Tá aí, ó. Dai, te amo. Daqui a pouco a gente vai jantar, tá? Mas realmente tá muito legal. Eu tô muito feliz com isso. Espero que ela esteja também. Eu acho que ela está. Os meus filhos, a família dela toda, a filha dela, né? E se falou muito de diferença de idade, mas a gente não tem essa diferença toda, apesar dela ser 16 anos mais jovem, mas não é nenhuma garotinha, não é nenhuma menininha, já é uma mulher completamente, né? Ela adora falar isso, plena e bem resolvida. Eu ouço toda hora que ela fala, eu tô plena. Continua plena, viu, Dai? Porque vai precisar. Não, e na boa, assim, ela ainda casou com um gato, professor de educação física, ou seja, bota para o que tá caindo, o que tiver caído para botar nos eixos, entendeu? E é um casal lindo. Casou a gente, é isso, né? Você acabou de casar. Você já casei. casou? Não, já casei, desculpe. Eu já casei. Eu sou desses. Eu pulo etapas, eu quero que... Mas eu vou te falar, eu também sou. Apesar de eu ter relacionamentos longos, eu tive alguns relacionamentos, e eu sou daqueles que casam. Eu não saio namorando para ficar 2, 3 meses, né? Então, eu sou daqueles que casam, então eu não vou... E eu já estou também numa idade que não dá para ficar brincando muito de casinha, né? E se é legal, é o que vai acontecer mesmo. Ah, e uma história linda dessa, eu sou totalmente time Dai. Pode ser. Legal, Matheus, muita gente, pra gente encerrar, muita gente perguntando aqui assim, você tá em Gênesis? Então, cara, isso é uma cobrança que às vezes é cruel comigo, né? E desde a última novela que eu fiz, eu ouço todo dia isso, alguém falar. E ninguém fala por maldade, mas para mim às vezes... Não é por maldade. É porque tem 3 mil atores nesse elenco, gente. Não, e todo mundo fala, Matheus, quando você vai voltar a fazer novela? Quando você vai voltar? Também. Nossa, que saudade de você nas novelas. E agora, depois da Fazenda, e com a Record tendo essa característica de novela bíblica, e eu tendo essa cara de novela bíblica que eu tenho,
Eu acharia um caminho natural eu ser chamado para fazer, não sei se Gênesis, porque a Gênesis já estava, né, no seu curso, já está mais ou menos escalada, mesmo os personagens que ainda vão entrar, né? Lá na Fazenda a gente brincava muito que eu tinha que fazer Noé, né? Pô, mas Noé estava super gravado já, não dava. Então, que é o Oscar Magrini, não é? Foi. Amigo, muito bem feito, né? Então tá em boas mãos. Mas eles brincam. A Thaís Reis falava muito sobre isso. Matheus, você vai ser o Noé. E te tira. É só deixar um pouquinho o cabelo e a barba crescer, tá tudo certo. É a cara do Noé. Mas, enfim, ainda vem algumas novelas bíblicas da Record, e eu acho que a Record acertou muito e acerta muito caminhar por essa trilha assim, da novela bíblica que ela criou um know-how assim, de fazer esse tipo de novela com muito sucesso, né? E eu tenho vontade, esperando convites, né, da direção da Record. O que não quer dizer que eu ainda não sonhe em fazer novela na Globo de novo. Não, pois é. Eu agora estou muito dividido, muito sinceramente. Quero muito que você volte. Eu sou time Mateus desde os anos 80, mas agora eu estou obcecado com essa história de amor. O amor se paga, entendeu? Ia ser muito legal. Então, botei isso na minha cabeça, interiorizei, vai ser difícil tirar. O Tid, que vai escrever, é um cara que gosta muito de mim. Eu já fiz 2 novelas dele. Conheço o Tid. É um cara que eu tenho liberdade de mandar, de telefonar para ele, de falar com ele. Eu não conheço muitos autores, nem diretores dessa nova geração, mas o Tid é um dos que eu tenho relacionamento bom e até uma certa intimidade. Eu acho que se depender dele, tem tudo para dar certo. Agora não é ele, né? Não, é muito complexo. Hoje em dia, para você ser escalado para um personagem, é um caminho para poucos, né? É uma novela paralela. Novela paralela. Então, eu não crio essa expectativa. A minha expectativa real agora é a volta do espetáculo O Vendedor de Sonhos. Maravilha. É um espetáculo que eu tenho muito orgulho de fazer. Eu conheci a obra do Augusto Cury através desse espetáculo. É um elenco que virou minha família. São 2 anos já, de 2018, 2019, 2020 a gente parou. Mas estamos, assim, na beira de voltar. A gente voltaria dia 20 de março, depois foi para 10 de abril, agora já passou um pouco mais para frente, a pandemia piorou, veio essa nova cepa, fechou tudo, mas tem a vacinação, que é uma das coisas que eu tenho ouvido falar que realmente é eficiente, né? Imuniza mesmo e imuniza inclusive essa nova cepa. Mas é a única esperança. Porque no Brasil tudo foi feito de um jeito estúpido com relação à pandemia, eu acho. E até não se acreditar nessa vacina, né, é uma coisa que eu não consigo conceber. Mas tudo bem. Agora eu acho que todo mundo começa a entender que a vacinação é a única saída que a gente tem. E ela, mesmo que devagar, começou. Né? Meu pai, com 80 anos, já tomou a primeira dose, no final do mês tomou a segunda, né? As pessoas de 72, 73 já vão começar a tomar, profissionais da saúde já vão tomar. Faço um apelo para que os dentistas, né, possam a tomar antes. Eu conheço alguns dentistas que pegaram Covid, né? O dentista das minhas filhas, né? E eu acho um cúmulo que são profissionais da saúde que estão diretamente expostos. Muito expostos. Né? Então, e acredito que se não for em maio, vai ser em junho, que vai voltar o espetáculo. A gente tem temporada marcada aqui para o Teatro Liberdade e já tem todo um roteiro de viagens que seria em 2020, passagens compradas. A gente ia para Lisboa, né, para fazer o espetáculo, passagens compradas para o Nordeste, para o Sul, né? Vai acontecer, e através do meu Instagram, Matheus Carriere Off, vocês vão saber quando e aonde vai estar o Vendedor de Sonhos. Então agora a minha energia toda é para a volta do espetáculo. Se pintar um convite, né? Se a Record me chamar, se o SBT me chamar, se a Globo me chamar, eu vou ficar muito feliz. Mas a minha energia toda é canalizada para a peça O Vendedor de Sonhos e eu estou morrendo de saudade do meu elenco.
Ai, que maravilha. E vai se concretizar com certeza. Deixa eu ver o que a Dai está falando aqui. A peça que trouxe o amor da minha vida, vale a pena assistir. Não, vamos toda... Gente, quando voltar tudo, a gente vai estar com tanta fome que vai ser uma loucura, vai ser muito benéfico, vai teatro lotado, vai querer todo mundo consumir muita cultura. Agora, a Dai, assim, tem muita gente falando aqui. Bota Matheus e Dai no Power Couple. Será que rola? Eu falei isso para ela. Eu topo, com a Dai eu topo. Ah, então. Ó, maravilha. Hashtag Matheus e Dai no Power Couple. Querido, muito obrigado. Foi ótimo. Vou batalhar pela parte 2, porque tem muito assunto ainda aqui, ó. Que eu não consegui abordar. Mas muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Dai, obrigado pelo seu prestígio, viu? Não sei se ela está aí do lado, mas ela está aqui. Tá na casa dela, que é em outro bairro. Assim, tá. O nomezinho dela está aqui. Brigadão. E, querido, de coração, muito obrigado pelo carinho, viu? Eu que tenho que agradecer. Foi um prazer, assim. Eu gosto de falar da minha carreira, né? Tenho orgulho dela. E quando eu vou falar da minha carreira com uma pessoa como você, né? Que conhece, que sabe, né? Tudo que a gente viveu, a tua apresentação, eu não tinha entrado ainda, mas eu vi você fazendo a apresentação, então já até me emociona, porque eu fico feliz assim dessa minha trajetória, que talvez não tenha sido a mais brilhante ou a mais estável, né? Eu tive muitos altos e baixos, mas eu tenho orgulho dos altos e baixos que eu tive, né, na carreira, tudo que eu fiz. E falar disso com uma pessoa como você é muito prazeroso para mim. Queria te agradecer o carinho o jeito de você perguntar, o jeito de você conversar comigo, né? São coisas que me deixam muito felizes. Desde que eu saí da Fazenda, um veículo só que me deixou muito triste, que foi o Yahoo. Com eles eu não falo nunca mais, porque eu fiquei como fiquei com você, 2 horas conversando, e aí eles foram para um caminho completamente equivocado. E você falou sobre como é a carreira de um ator, os trabalhos que a gente fez, por que a gente está parado, o que a gente pleiteia, quais são nossos sonhos, né? A reação das pessoas, né? Então, muito obrigado de coração a você primeiro e a todo mundo que assistiu, né? Perderam tempo. Eu não consegui ver aqui as pessoas que participaram ou que perguntaram alguma coisa, mas queria agradecer a todo mundo. Eu estou vendo que é bastante gente. E você costuma deixar salvo os... Não, sem dúvida nenhuma. Vai ficar salvo, ainda mais que eu descobri que não tem como perder a live. Você acha que perde, mas eu já sei onde encontrar. Não tem erro. Vai ficar salvo. Vocês vão poder assistir mais e ouvir mais esse cara tão bacana, com uma trajetória tão rica, com esse sorriso para ligar a vida da gente. É isso aí, sorrir, né? Diante de toda essa loucura, vamos tentar manter o nosso sorriso. E mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. E até o próximo, se Deus quiser. Até breve. Galera, eu volto mais tarde, depois da prova do líder, para fazer a live BBB. Matheus, um beijo no seu coração, um beijo, Dai, fiquem muito bem. Tchau, galera.